A terceira temporada de Heartstopper chegou na Netflix hoje, dia 3 de outubro de 2024, e nesse dia a gente vai conversar com spoilers sobre tudo que rolou nessa temporada nova. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, estamos rumo aos 100 mil inscritos no YouTube, pelo amor de Deus! Não vejo a hora de ganhar minha plaquinha, é só clicar no botão que tem aqui embaixo, me ajuda bastante. E, primeiro eu queria agradecer a Netflix por ter me mandado a temporada inteira com antecedência pra eu assistir e preparar esse conteúdo pra vocês. Então eu estou gravando na terça, dia 1º de outubro, e esse vídeo vai sair na quinta, no dia 3. Eu tenho várias coisas pra gente conversar. Vamos direto ao que interessa, sem mais enrolações. Eu acho que Heartstopper, em termos de história, de narrativa, tem progredido ao longo das suas temporadas, saindo de um lugar em que a gente tinha uma série super leve, que causava quentinho no coração, pra uma série que aos poucos vai amadurecendo os dramas dos seus personagens. Então, nessa terceira temporada, a gente vai se aprofundar muito mais numa questão que já apareceu na temporada anterior, que é o transtorno alimentar do Charlie. A gente descobre que o Charlie tem uma questão com comida na segunda temporada, e aí a terceira vai, de fato, se aprofundar nisso. E eu acho que esse é o assunto mais significativo dessa temporada. A temporada, ela se molda muito ao redor disso. E essa escolha, que é muito necessária, que é também uma escolha que vem dos quadrinhos, né, nos quais a série é inspirada, essa escolha ela traz muito mais peso pra história. Então a gente tem uma terceira temporada que ela não só é mais adulta, mais madura, como também é uma temporada muito mais pesada. Se Heartstopper te dava um quentinho no coração o tempo todo na primeira temporada, a terceira não vai pra esse lugar. A terceira é uma temporada difícil de assistir. É uma temporada que, se você assistir um episódio atrás do outro, você não consegue processar tão rapidamente. Os assuntos são mais delicados, as temáticas são mais profundas e a forma como os personagens lidam com essas temáticas também. A gente vai ver aqui o Charlie admitindo pra si mesmo, admitindo pro Nick e eventualmente pra sua família que sim, ele tem uma questão com a comida. E a gente vê o Nick dando todo o apoio do mundo que ele pode pro seu namorado. A gente vê o Charlie aceitando ajuda, indo pra uma reabilitação, né, pra uma clínica pra tentar se cuidar. E nessa clínica ele descobre que ele tem anorexia e que ele também tem transtorno obsessivo compulsivo. E essas duas coisas se combinam e se caracterizam como esse transtorno alimentar que ele tem. Então essa é a dinâmica desse personagem na temporada. E claro que isso também é consequência de tudo que o personagem tem lidado desde antes da nossa história começar na tela, né? A gente sabe que ele foi o primeiro garoto do seu colégio a se assumir gay, que ele teve que lidar com muito bullying, com muitas coisas. Então ele tem toda essa bagagem. O Charlie, ele é um personagem mais dramático, né? No sentido de que a carga do personagem vai mais pro drama do que pra comédia. A gente tá assistindo agora Agatha Desde Sempre, que é a nova série da Marvel, onde a gente tem o Joe Locke, que interpreta o Charlie aqui em Heartstopper, atuando como um dos personagens principais também dessa série da Marvel. E nessa outra série, em Agatha, ele consegue, como ator, explorar mais um lado do humor, da comédia, que aqui em Heartstopper não tem espaço. Então, essa é a jornada do Charlie nessa temporada, é uma jornada que é importante pra ele na história e na construção desse personagem nas HQs também. E eu acho que, de novo, Alice Oseman consegue traduzir tudo que tá nas HQs com maestria pra tela. Por outro lado, a gente tem o Nick, como eu disse, tentando dar todo o apoio que ele pode pro Charlie, mas a gente percebe o quanto o Nick é uma pessoa nessa temporada que se doa pros outros. Ele quer sempre ajudar os outros, principalmente o Charlie, né? Mas os amigos também, as pessoas que importam pra ele, ele tá sempre querendo ajudar. E isso faz com que, por vezes, ele se coloque numa posição onde ele coloca os sentimentos dele, as vontades dele, os sonhos dele, os problemas dele de lado. E ele tem, aos poucos, que aprender a equilibrar essas duas coisas, né? Então, no final da temporada, ele e algumas das meninas estão tomando decisões relacionadas à faculdade. Porque é o último ano deles no colégio, eles vão ter que ir pra faculdade. E o primeiro ímpeto do Nick é justamente ficar numa faculdade, ir pra uma faculdade que é perto de casa, pra ele não ficar longe do Charlie. Sendo que ele precisa tomar uma decisão que seja boa pra ele, sendo que ele gostou de uma universidade que tem um time legal de rugby, que tem um ambiente acolhedor, que ele realmente se identificou, com o qual, né, ele se identificou, só que fica a 4 horas e meia de distância, isso é muito longe, e como que o Charlie vai ficar? E as amigas, a Imogen, a Tara e a Elle, principalmente, dizem pra ele: Nick, você precisa se colocar em primeiro lugar, você não pode sempre colocar os outros, porque senão, eventualmente, isso vai ser frustrante pra você, e não importa o que você escolha, o Charlie vai te apoiar nesse processo. E depois de um ano, ele também vai pra faculdade. Talvez vocês ou fiquem mais perto ou fiquem mais longe, mas tem que tomar uma decisão
por você e não pelos outros, né? Então eu acho que essas são as grandes jornadas desses dois personagens nessa terceira temporada. Mas a gente tem outras duas coisas que são muito importantes pra eles que aparecem aqui, né? Então no começo da temporada a gente vê o Charlie pensando como ele vai dizer eu te amo pro Nick, porque ele sabe que ele ama o Nick, ele tá nervoso em relação a isso. A cena dele dizendo eu te amo parece copia e cola das HQs mesmo. E óbvio, o Nick também ama o Charlie de volta, né? Os dois têm esse momento bonito no início da temporada, antes das coisas se complicarem. E eu acho que muita gente vai dizer, muita gente diz, né, que Heartstopper é uma história muito utópica, muito romantizada, idealista do que é ser adolescente e ser gay, porque a gente tem aqui um casal que, mesmo tendo algumas dificuldades na vida, né, de adolescentes que são gays, eles são acolhidos pela família, pelos amigos, pela escola. E é claro que a maior parte das pessoas que tem histórias similares, né, que também passam por esse processo de sair do armário, de se assumir em relação à sua sexualidade, não tem a sorte de viver uma história parecida, mas que bonito é a gente ter na televisão, fazendo tanto sucesso, no maior streaming do mundo, uma história que vai por um outro caminho, né? A gente já tem várias outras histórias de pessoas da comunidade LGBTQIA+, sofrendo o tempo todo, e com o Nick e com o Charlie a gente tem uma história um pouco mais humanizada, um pouco mais bonita, um pouco mais de trazer esperança mesmo. Claro, eles ainda têm problemas, essa temporada se aprofunda muito em problemas dos dois, mas ainda assim a série tem essa outra característica. E aí o outro tema que é muito relevante pra esse casal quando o Charlie volta da reabilitação, né, é sexo. Essa era outra reclamação que as pessoas tinham. Nossa, porque não é gay de verdade se não transa? Gente, eles tinham 15 anos, agora eles têm 16. Tipo assim, vamos com calma. Eu acho que tudo é um processo e Heartstopper soube também o momento certo de introduzir isso. Eles estão falando sobre sexo aqui. É claro, a gente não vai ver uma grande cena de pegação no nível de outras produções como Elite, por exemplo. Porque essa não é a proposta de Heartstopper. Mas a gente tem sexo sendo debatido com naturalidade e com uma certa beleza também entre o Nick e o Charlie. Eles encontram o momento de estarem preparados pra isso, eles conversam bastante. Esse momento finalmente acontece e a gente não vê grandes detalhes, mas, de novo, não é a proposta da série, né? Mas, finalmente, esse assunto é abordado e eu acho que ele é abordado no momento certo. Um outro casal que também precisa lidar com sexo nessa temporada e com amor também é o Tal e a El. O Tal realmente é um personagem que me conquistou muito na segunda temporada, ele me irritava tanto na primeira e ele me conquistou justamente pela dinâmica do relacionamento dele com a El. Os dois têm uma relação muito bonita também, de muita amizade, e essa nova temporada se aprofunda, né, no relacionamento dos dois, no quanto eles estão ali numa fase de lua de mel, de estarem sempre juntos e amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, de um jeito que até irrita os amigos, às vezes. E eles também decidem dar esse passo em relação à sexualidade, né, ao sexo mesmo. E pra eles tem uma outra camada, que é o fato da El ser uma mulher trans. Então pra ela, inicialmente, ela tem uma dificuldade de se sentir confortável ali com o Tal no momento de intimidade, porque ele tocá-la em determinados lugares ativa a disforia dela, a disforia corporal dela, por ela ser uma mulher trans. Então ela tem várias inseguranças por causa disso. E ela precisa também aprender a lidar com esse processo e a naturalizar a dinâmica dela com o Tal e a confiar mais nele. Eu acho que a série aborda isso muito bem. E a El, especificamente, é uma personagem que nessa temporada começa a lidar mais com o fato de trazer pra dentro de si a sua identidade como mulher trans. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que até a segunda temporada, a El era uma personagem trans, ela sempre foi, né? Mas ela tava ali naquele lugar de Heartstopper, em que tudo é mais tranquilo, em que os amigos apoiam, a família apoia. E claro, não é que ela não tinha questões ou problemas, mas a série não se aprofundava tanto nisso. E aí nessa temporada, a gente vê a El tendo que lidar com questões de política envolvendo os direitos de pessoas trans. Ela vai dar uma entrevista achando que vai dar uma entrevista sobre a arte dela e a entrevistadora vira o jogo pra falar sobre políticas públicas em relação a pessoas trans. E ela entra em contato com isso, é um momento desconfortável, mas que também abre os olhos dela pra talvez o papel que ela possa desempenhar nesse assunto, né? Que talvez seja algo que ela não tenha pensado ainda. Então eu acho que a personagem tem uma jornada bastante interessante e é muito legal ver o Tal dando apoio, estando ali do lado da El e sendo o melhor namorado que ele pode ser, ainda que às vezes ele se esforce muito, ele faz isso de bom coração e ele sabe como acolhê-la. Então eu gosto muito dos dois. Mas com todos esses assuntos, esses temas mais sérios sendo abordados, a gente tem um preenchimento muito grande na temporada. Isso faz com que determinados personagens sejam deixados de lado ou não tenham, na minha opinião, a atenção que talvez fosse interessante ser dada pra eles. Vamos falar sobre esses personagens. Então, começando pelo Isaac. Eu gosto
do processo que ele passa no começo da temporada de se abrir pros amigos e dizer que ele acha que ele é assexual e aromântico. Eu acho que é um passo importante pro personagem, e a gente sempre vê ele meio excluído, meio como a vela, como a terceira parte que sempre fica sobrando. Então eu acho que é importante pro personagem dizer isso pros amigos. Ao mesmo tempo, eu acho que a série até agora não conseguiu se aprofundar nesse personagem da forma que ele merecia. A série criou esse personagem, ele não existe nas HQs, então ele entra na história, mas ele tá sempre nesse mesmo lugar e ele parece que não tem o espaço que poderia ter pra talvez abrir uma discussão, talvez, enfim, se aprofundar nesse assunto, quem sabe no futuro. Nessa temporada, como eu disse, tinham vários temas sendo abordados e talvez a gente não tivesse tempo pra fazer essas coisas mesmo, mas eu não gosto do personagem sendo tão deixado de lado o tempo todo. E aí, acho que isso vale também pra Imogen, que é uma personagem que tá aí desde o começo, que também ainda não teve um aprofundamento. A gente tem a dinâmica dela com a Sahar sendo mais desenvolvida nessa temporada. As duas ficam em alguns momentos, mas elas percebem ali que elas talvez sejam melhores como amigas. Apesar disso, as duas aparentemente agora se entendem como mulheres bissexuais. Então é isso que a gente tem delas, mas são personagens que ficam sempre ali na superfície, mais no raso, né? E eu gostaria de ver mais sobre elas num futuro. E aí um outro casal que eu gosto muito na série é Tara e Darcy, e eu acho que também ficou muito deixado de lado. Uma coisa que eu gosto da temporada é que a Tara, ela lida bastante com a pressão de ser uma aluna perfeita, uma filha perfeita. Acho que isso é muito forte pra ela. A gente vê ela lidando com uma crise de pânico e o Charlie conseguindo ajudá-la, o que é muito bonito pro personagem também, pra jornada que ele passa, né, nessa temporada. Então é legal ver a personagem entendendo que ela não precisa ser perfeita o tempo todo, que ela não precisa ir pra melhor faculdade do mundo, que ela pode escolher um caminho pra ela que faça sentido. Só que em contrapartida, Darcy tem uma história que não bateu legal pra mim. E eu vou explicar. Primeiro que eu acho que tem toda a história com a mãe, que apareceu na temporada anterior, que aqui não aparece. Quando a história começa, a Darcy tá morando com a Tara, mas daí eventualmente a avó chama Darcy pra morar com ela, então rola essa mudança, né? Darcy sai da casa da Tara e vai morar com a avó. E aí fica claro ali que a mãe tá ligando, mas isso não é trazido de novo pro tópico de discussão, né? Isso fica ali de escanteio. Mas, para além disso, Darcy tem um processo nessa temporada que é se entender como não binário. Então, Darcy assume os pronomes. Na legenda do inglês tá ele, mas muita gente usa o elo. E eu não sou uma grande conhecedora dessa dinâmica de pronomes neutros pra poder falar com propriedade. Então, se eu errar alguma coisa aqui na hora de falar, eu juro que foi de coração, não foi um erro de sacanagem. No inglês é they. Eu gosto muito, acho que faz muito sentido na língua inglesa, mas no português é mais difícil pra gente, enfim, ir pra um lugar ou pro outro, e aí tem essa divisão. Mas, em resumo, Darcy se entende como não binário. Só que eu acho que isso é dito de uma forma na série que parece banal demais. Darcy fala, é porque agora eu tô experimentando usar esses pronomes. E eu acho que isso é dito umas 2 vezes, assim, até depois, numa conversa com a Tara, quando a gente tem esse assunto de novo aparecendo, Darcy fala, é porque tô experimentando a não binaridade. E aí eu posso estar errada, posso estar falando besteira, mas eu acho que se você vai falar de um assunto que já é meio tabu na sociedade, que é se identificar com pronomes neutros, que é se considerar uma pessoa não binária, talvez fosse melhor não falar disso de uma forma tão displicente. Se a gente vai abordar isso, então vamos conversar sobre o que isso significa. Vamos trazer, essa série tá aí pra trazer essas discussões, né? Já trouxe com tantos outros personagens outras discussões, por que não trazer com um pouquinho mais de seriedade essa discussão pra não ficar banalizado, para as pessoas não falarem, lá, mais uma vez inventando moda com isso de pronome neutro, que é uma coisa que muita gente diz, né? Então eu achei que talvez a escolha de narrativa pra essa personagem pode acabar indo pra esse lugar, e acho que não seria um lugar muito legal. Eu também entendo que a série assume que se a gente tá falando de Heartstopper, o público já é um público um pouco mais letrado nesse assunto, né? Que tem mais conhecimento, que sabe um pouco mais dessas coisas, e aí talvez tenha assumido que não precisava se aprofundar, mas eu fiquei com essa impressão, e aí não gostei muito de como a série lidou com tudo isso nessa temporada, e achei que Tara e Darcy também acabaram ficando mais de escanteio. Além de tudo isso que eu falei, eu tava muito animada pra ver 3 personagens aparecendo, 3 novos personagens aparecendo nessa temporada, mas aí eles apareceram e eu tenho questões. A série anunciou que introduziu o Oliver, que na HQ é o irmão mais novo do Charlie, mas que na série, por ele não ter sido incluído desde o começo, virou um priminho do Charlie. E aí eu achei que ele ia ter uma participação um pouquinho mais relevante, né? Mas na verdade ele só aparece ali numa cena do Natal, pra ser um presente pros fãs das HQs mesmo, é como se fosse um fanservice. Ele aparece ali em algumas ceninhas e é isso, fica por isso mesmo. Porque o que tá acontecendo de background nesse momento
é toda a dinâmica familiar do Charlie, né? As discussões que ele tem com os pais, e aí como o resto da família é bastante inconveniente nesse momento, o que eu acho que são discussões legais, é uma parte importante da narrativa. Ele também depois vai parar no Natal da casa da família do Nick, o que traz à tona uma coisa que é curiosa, né? Porque a Olivia Colman, que interpreta a mãe do Nick em Heartstopper, não conseguiu participar dessa temporada. Então ela não aparece em momento algum, e aí o Nick tá sempre com outros parentes, tio, tia, primos, o irmão, mas nunca nada é dito sobre a mãe, parece que ela tá ali, mas não tá. Achei estranho também como isso ficou, assim, na série. Eu acho que poderia ter sido dito, é porque a mãe do Nick tá, sei lá, entendeu? Sei lá, inventa uma coisa. Diz aí que ela foi fazer um curso num outro país por um período de tempo. Enfim, não sei, mas achei que ficou meio solto. Mas tem isso, o Oliver aparece bem rapidinho. E um outro personagem que aparece bem rapidinho é o Jack Maddox, que é um autor de um livro que o Charlie gosta muito. O Nick leva ele pra uma sessão de autógrafos, uma palestra ali. E esse personagem, ele é interpretado pelo Jonathan Bailey. Então, quando o Jonathan Bailey foi anunciado na terceira temporada de Heartstopper, eu achei que ele teria uma participação maior. Mas não, ele também aparece em uma cena, só pra causar ali um quentinho no meio das pernas do Nick, porque eles estão falando muito sobre sexo, né, o Nick e o Charlie, e aí o Nick também sente um despertar sexual, achando o personagem do Jonathan Bailey gostoso, né, mas é só pra isso, assim, achei que fosse um negócio a mais por ser o Jonathan Bailey, que eu amo tanto, que eu tô muito animada pra ver em Wicked como Fiyero no final do ano. E o terceiro personagem novo que eu tava animada pra ver é o Michael, e ele é introduzido aqui na série nessa terceira temporada. Ele começa meio de forma aleatória, mas eu gosto do que a série faz com esse personagem. Eu acho que ele tem mais tempo de tela do que os outros que eu mencionei, né? E ele estabelece uma dinâmica interessante com a Tori, ainda que a maior parte dessa dinâmica aconteça fora das telas, né? Então, ele aparentemente quer namorar com ela, mas ela enxerga o amor de uma forma diferente, ela tem medo de não conseguir ser desse mesmo jeito, do jeito que, por exemplo, o Charlie é, de sentir as coisas, então ela fica ali meio tensa, mas eu acho que a relação dos dois se desenvolve de uma forma bem interessante, e a Tori é uma personagem que nessa temporada ganha bastante camada pela preocupação com o irmão, pela relação familiar, pelo quanto ela segura as pontas ali dentro de casa, pelo quanto ela tenta ajudar o Charlie quando o pai e a mãe ainda não estão percebendo que ele precisa de ajuda, e ela também sabe acolher o irmão em muitos momentos onde ele precisa. Então os dois têm uma dinâmica muito bonita na temporada, e a Tori ganha também, ela cresce como personagem com a chegada do Michael, o aparecimento aí do Michael nessa história. Eu gostei bastante dos dois. E acho que é tudo isso que eu tinha pra falar sobre a terceira temporada de Heartstopper. É uma temporada mais difícil, é uma temporada que vai levar um tempo a mais pra gente processar, mas é uma temporada que continua amadurecendo essa história, mesmo não sendo o tempo todo sempre muito esperançosa, como era no começo. É uma série que tá conseguindo crescer, fazer uma crescente mesmo de narrativas, quando a gente olha pra primeira e pra segunda e agora pra terceira. E a gente ainda não tem uma quarta temporada confirmada, né? Mas eu acho que teremos uma quarta temporada. Então, porque a gente teve a confirmação da 2 e da 3 juntas depois do lançamento da primeira. Então vamos aguardar a renovação da série. E aí, quando isso acontecer, a gente volta aqui pra conversar sobre essa temporada. Não se esquece de me seguir também nas redes sociais e de ficar de olho nos meus shorts aqui no YouTube, porque eu vou com certeza fazer uns vídeos curtos sobre essa nova temporada de Heartstopper também. Espero que tenham gostado. Me contem as impressões e opiniões de vocês dessa temporada nos comentários pra gente continuar conversando. É isso. Obrigada. Um beijo e tchau.